está dizendo o seguinte, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. A palavra Espírito está em destaque. Que Espírito é esse? O Espírito de Deus. O Espírito Santo. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Toda a conexão que há no mundo com Deus, ela é feita através do Espírito Santo. Todos nós fomos batizados. A palavra batismo significa sepultar. Nós fomos sepultados com Cristo, e quando Ele ressurge, nós ressurgimos com Ele. Em um só corpo, Deus matou a humanidade em Cristo. Toda a sua humanidade foi morta em Cristo. Você está sepultado com Jesus, então você ressurge como um corpo, onde Cristo é o cabeça. Quer judeus, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o dever de um só Espírito, do Espírito Santo de Deus. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Nessa passagem de Coríntios, vocês sabem e conhecem, está dizendo lá o seguinte: se todo o corpo quiser ser olho, como se dará isso? Se o ouvido quiser ser pé, então onde estará o ouvido? Como no caso da liderança, muitas pessoas elas acham que liderar é sempre ter um lugar de muito destaque. Você tem que liderar no ambiente ao qual você foi projetado. Cristo é o cabeça, mas existe uma pessoa que foi levantada como anjo da igreja, como aquele que vai conduzir, aquele homem corajoso que Deus fala assim: você vai abrir uma igreja, e então não se preocupe com nada. Eu vou mandar os mensageiros, eu vou mandar as pessoas que vão limpar, eu vou mandar as pessoas que vão ofertar, eu vou mandar as pessoas que vão cantar, tocar. Não se preocupe com isso, você sozinho não é a igreja. Então Cristo está falando em Coríntios do real valor individual de que cada pessoa tem, porque você é a autoridade onde você foi chamado. E não é o fato de que muitas vezes nós olhamos para certas pessoas e dizemos: olha, que nível de liderança é aquele? Eu nunca vou ser esse tipo de líder. Por que você está desprezando o seu papel, que é aquele que às vezes está conduzindo o poder para a igreja? Quando você é o ouvido do corpo, escolhido por Deus, do seu corpo, você é líder da audição. E você não deve se gabar por isso. Não existe um cargo muito mais importante ou muito menos importante. Pois se os pés, que já é outro irmão, não te levar até o lugar desejado para você escutar, uma vez que você é ouvido, como, pois, você vai ser direcionado ao local onde Deus quer te levar, uma vez que você quer ser pé, uma vez que você quer ser ouvido, uma vez que você quer ser olho, uma vez que você quer ser até o cabeça? No corpo de Cristo, cada um tem o seu lugar. Então estará limitado, como a bateria que um carro tem, mas que não tem fio para transmitir o poder. Ora, a palavra poder é uma coisa muito interessante. A palavra poder vem da raiz da palavra dinamos. Sabe o que quer dizer dinamos? Dinamite. Dinamite é aquilo que eles põem nas montanhas para implodir. Quando Cristo quis falar na sua palavra sobre poder, que você é o fio que conduz o poder, que você é a bateria de Deus que tem poder, que dá energia. Deus está falando que Ele colocou uma dinamite dentro de você e que você só precisa ser riscado para poder implodir o mundo com o poder que há e que tem nele e que Ele colocou dentro de você. Cada um de nós possui um dom natural e deve oferecer esse dom ao mundo. Quando a gente fala de mundo,
A gente tem que entender que mundo, no grego, ele tem vários significados. Mundo, ele pode ser cosmo, que é o mundo criado. Mundo pode ser aion, pessoas. E é desse tipo de mundo que esse texto se refere, traduzindo. Cada um de nós possui um dom natural e deve oferecer esse dom ao mundo. Tem pessoas que têm o dom do amor. Tem pessoas que têm o dom da caridade, que é o mesmo amor. Tem pessoas que têm o dom do socorro. Tem pessoas que têm o dom de ser mestre. E eu acredito muito nos dons natos e inatos. Ele está falando aqui de um dom natural. O dom inato, ou dom nato, é exatamente esse dom natural. É aquele que você nasce com ele, que você não descobriu ainda que ele está em você. A palavra de Deus diz, Davi fala assim: olha, ainda quando eu estava no ventre da minha mãe, eu não tinha forma nenhuma, o Senhor já sabia o meu nome, e o Senhor sabe até os cabelos que eu possuo na minha cabeça, antes mesmo que eles existam. Deus nos conhece. Você é um líder. Você tem poder. O seu dom é o seu poder. Eu tenho uma irmã que ela, filha de pastor, como eu, minha irmã, e ela às vezes não consegue encontrar o seu dom. E ela, conversando comigo um dia desses, falou assim: mas eu não tenho dom de pregar, eu não sei. E ficou assim, falando e tal. Eu falei: Miriam, deixa eu te falar uma coisa. Você observa que todas as pessoas que estão com problemas, você é a primeira a chegar, você é a primeira a se importar, você é a primeira a comprar comida lá para a pessoa. Você sabia que existe um dom na palavra de Deus chamado dom do socorro? Você tem esse dom. Você não se apercebe disso. Quando nós temos intimidade com Deus, quando nós buscamos a santidade, então nós nos aproximamos do nosso dom, e isso é muito natural. Você pode perceber que eu tenho o dom de falar, eu falo muito. Deus falou: esse menino vai falar muito. E aí, na hora que eu descobri que eu tinha que falar, que eu gostava de falar, então eu pensei assim: então eu tenho que falar coisas proveitosas, então eu vou estudar, para poder falar para as pessoas, para poder dar uma palavra de socorro, seja com uma pessoa sozinha, seja com uma pessoa, um grupo de pessoas. Uma vez eu dei uma palavra para uma pessoa que estava lá na beira do rio, acho que contei isso uma vez, ele estava na beira do rio São Francisco. Ele estava já moribundo, então ali Deus nos levou e eu dei uma palavra para ele. Nós viajamos 12 mil quilômetros, não é isso? Bahia. E ali ele recebeu uma palavra. E essa palavra, pastor, foi uma palavra de cura. Deus me revelou algo a respeito da vida dele. E Deus falou assim: só diga para ele. Ele não falava, tinha tido um AVC, não falava, não estava fazendo gesto nenhum, só estava ouvindo. E aí Deus falou com ele. E eu direcionei uma palavra. Eu falei assim: Deus disse o seguinte, que você precisa perdoar uma pessoa, e essa pessoa não está mais entre nós. É impossível você de repente chegar para ele e dizer: me perdoe, mas libere essa pessoa no seu coração, porque Deus tem salvação para a tua vida. E você está preso nessa palavra. Você está preso nessa malha. E de repente, aquele homem começou a chorar. Um AVC, não ouvia nada. E ali eu falei uma coisa para ele assim: então, se você quer render sua vida a Jesus, então você faça um gesto, porque ele aceitou Jesus naquele lugar. Qual é o seu dom? O que Deus tem tocado em você? Aonde Deus quer te levar? O que está te incomodando? Você está no comando na área do seu dom, do seu domínio. Então aperfeiçoe a sua área. Aperfeiçoe aquilo que você acredita que é. Invista. Não importa as vozes que você vai ouvir. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Isso é muito difícil. Isso só é para os grandes. Isso é isso, aquilo outro. Olha, nós conhecemos um pastor chamado Adão dos Santos. Quantos conhecem? Adão dos Santos. Alguém conhece? Então deu um Google lá, está perdendo. Adão dos Santos, ele é um conferencista dos Gideões. Ele tinha um anseio de pregar a palavra. E ele era cego. Ele nasceu com um defeito de visão que com 1 ano, 2 anos de idade,
era degenerativo, ele ficou cego a partir de tenra idade. E ele era cristão. E ele, fascinado, queria aprender de alguma forma a ser pregador. Rapidamente, falando sobre o testemunho dele, o que ele disse? Ele falou: eu ouvia os gideões, eu ouvia, e em um dado momento da minha vida eu falei para Deus: Deus, eu queria pregar nos gideões. E aí alguém chegou para ele, um inimigo: eu acabei de falar aqui de voz que você anda ouvindo, da opinião dos outros, por isso que eu lembrei disso. E disseram para ele: você nunca vai ser como os grandes entendidos. Como é que você vai aprender? Você não sabe nem ler. Como é que você vai? Você não sabe ler, você não aprendeu a ler. Como você vai ministrar a palavra? Resumindo, ele prega nos gideões. Pessoas são curadas de cadeira de roda, de todo tipo de doença, milhares de pessoas. No processo dele, Deus falou assim: entra no quarto, fica lá 3 dias, não coma nem beba. Você vai ficar jejuando. E ali, deitado naquele quarto, ele não tinha nada, pastores. Então, ali perto do terceiro dia, um anjo sentou perto dele e começou a conversar. Se você vê o homem pregando, você fala: é Deus. Vamos falar a Bíblia todinha. Deus ensinou para ele não só a Bíblia, mas ensinou sobre ciência, sobre matemática, sobre um monte de coisa. Revela para ele. E ele fala. Tem uns testemunhos maravilhosos. Você tem um lugar de liderança a preencher e uma função a executar. Às vezes a gente olha e fala: difícil, como é que eu vou fazer aqui no Lago Azul? Muitas igrejas, a concorrência é muito grande. Existe uma coisa específica para Deus fazer na sua e na minha vida. Alguém precisa do dom que você possui e você deve oferecê-lo ao mundo. Você precisa do dom dos outros para viver também. Acho que eu passei um negócio aqui. Certo, é isso mesmo. Você precisa do dom dos outros para viver também. Então, quem é que está no controle? Quem tem o poder? Você se acha no controle da sua vida? Na área que Deus escolheu você para fazer? Você está no louvor, você é da palavra, você é aquele que desbrava lugares, você é aquele que cuida da causa das viúvas e dos órfãos, você é aquele que se importa, que tem o dom do socorro, você é aquele que ora. Então você tem uma função muito específica. Uma vez, um pregador infeliz chegou numa igreja e ele começou a olhar e ele estava muito sem a unção de Deus nesse dia. Então ele começa a contemplar aquelas pessoas e do nada ele fala: a igreja não pode se comportar como pessoas mortas. Vejam aquela mulher, por exemplo, que está ali dormindo no banco. Aí Deus levantou um profeta e falou para ele calar a boca, porque aquela mulher a princípio não estava dormindo, estava orando, e que ela era uma das colunas da igreja. Isso foi assim, ó. Sabe por que eu acredito nessas coisas? Porque uma vez eu entrei numa igreja e tinha uma mulher